Olá. Não tem como não falar alguma coisa diante de tudo que aconteceu essa semana. Ainda estou digerindo, né? Dá aquele ruim que você não quer, que machuca mesmo, físico, você sente físico. E daí eu comecei a juntar alguns pontinhos para poder fazer esse vídeo e tentar elucidar alguma coisa, porque eu acredito que quando a gente descobre a causa do problema, a gente consegue melhorar. Obviamente vai ter uma consciência melhor, uma consequência melhor, uma consciência melhor e de repente melhorar os desfechos futuros, né? Tudo começa com a mercantilização da mulher. Então, quando a mulher passou a ser um objeto, uma propriedade alheia, lá atrás, toda essa cadeia do desenrolar, ela parte daí. Quando você é tratado como objeto e criado como objeto, e você não tem poder sobre você, você precisa que alguém, então a gente não votava, né? Até hoje a gente é mutilado, né? A gente sofre mais de, sei lá, eu vi esses dados, estou com esses dados aqui, mas eu não vou repetir porque só de pensar, mas alguma coisa de 180 estupros por dia, 54% desses estupros são com meninos até 13 anos. Então a gente tem uma série de dados, não achismos, de dados, o que mostra que a mulher ainda não tem poder sobre o corpo dela ou atuação, né? A gente não tem voz sobre o nosso corpo. Um dos exemplos clássicos que eu dou, que é algo que eu estou aprendendo também para mim, por exemplo, tem caras aí que têm peitos maiores que os meus. Se eles saem na rua sem camisa, eles não vão ser presos ou não vão ser. Ninguém vai falar com eles. É um cara com peito, que tem cara que tem peito, e não usa sutiã e sai aí numa boa, né? Se eu sair na rua sem sutiã, com meus peitos para fora, eu vou ser presa. Se uma mãe amamenta na rua, ela é criticada. Por quê? Porque os peitos da mulher é um objeto sexual de propriedade do homem. O homem cobre os peitos da mulher porque ele olha os peitos com perversão, como objeto sexual. Então é uma parte do meu corpo que não é minha. E isso a gente lida com, a gente não percebe isso, mas a gente lida com isso a gente vive isso. Tem culturas em que o corpo inteiro da mulher é propriedade do homem, então eles colocam uma burca em cima dela. Eu não estou falando aqui sobre o que se a mulher se ela fosse criada num território livre dessas construções culturais focados na propriedade e na construção feminina sendo objeto, e ela quisesse cobrir o corpo dela inteiro, é o problema dela. Se ela quisesse sair pelada, é o problema dela também. O importante é que ela não teve nenhuma influência de criação sendo objeto, porque quando você é criado dentro de um cenário em que te falam toda hora que você é algo, você vai acreditar naquilo. E para você sair dessas amarras, sair dessas entranhas, demora um processo de consciência. As mulheres, elas, por serem objetificadas, elas aprenderam muito a sobreviver a objetificar. Da gente ser um objeto, a gente acaba se mutilando, a gente acaba aumentando os peitos que não são nossos, porque é um objeto sexual, então a gente aumenta nosso peito, a gente diminui nosso peito, a gente bota silicone na bunda, a gente fica mais jovem, a gente tal. E mesmo você fazendo todos esses esforços, você sendo um objeto, você vira descartável. Então a mulher envelheceu, ou a mulher ela ficou com ruga, ou ela engordou, ou ela emagreceu demais, ou ela tem celulite, então ela é descartada. Então a gente vê uma mulher que ficou velha, ela é descartada por uma jovem. Ou a jovem é considerada burra porque não tem experiência e ela é trocada por uma outra. Ou a muito inteligente é trocada por... Por quê? Porque é um objeto. Eu troco o objeto na forma que eu quero esse objeto, na forma quanto ele me satisfaz. Se ele deixou de me satisfazer, ele não tem mais ele não serve mais para mim, então eu apenas troco ele.
E é muito difícil quando a gente começa a perceber essas consciências, entender. E quando você tem uma cultura deste trato, dessa objetificação, assim como a gente vê na pandemia, da banalização da pandemia, que hoje você sai na rua, você fala que pandemia, não tem pandemia nenhuma, não existe pandemia, porque tá todo mundo banalizou a pandemia. Então, quando você começa a falar da flexibilização da pandemia, então você começa assim, eu fui até fui num restaurante, não deu nada, então eu vou no restaurante com meus amigos, com um amigo que eu conheço, vou ficar de longe, não deu nada, então eu vou com um restaurante com 3 amigos, aí quando você chega, você já tá num restaurante com 12 amigos, nenhum sem máscara, se abraçando, porque ok. Então você vê que o limite, ele vai se estendendo um pouquinho mais, mesmo quando é perigoso, mesmo quando é inconsequente, mas você vai flexibilizando isso porque você banalizou um assunto. O mesmo acontece com a objetificação da mulher. A gente foi estendendo tanto esse limite da objetificação que hoje uma menina de 10 anos tirar um feto do corpo tem mais peso do que ela ser estuprada. A objetificação foi tão lá, a banalização da objetificação passou tão do limite, que o estupro tem menos peso que um feto. Porque aquela mulher criança, ela é um objeto de prazer alheio. Isso é muito duro de falar. Isso é muito difícil de a gente começar a colocar. A gente tem muita coisa pela frente. A ONU, né, foi que falou que a gente tem ainda 100 anos para buscar igualdade feminina, de gêneros, igualdade de gênero feminino, fora os outros ainda, acho que vão ser muito mais. E eu acho que se a gente não começar a pensar já nessa estruturação agora, a gente não vai conseguir chegar nunca lá. Agradeço todas as mulheres que chegaram até aqui, batalharam muito para a gente conquistar muita coisa, mas a gente tem ainda muito pela frente. Queria mandar um beijo para todo mundo, tenha uma ótima semana e obrigada.